Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Eliana e este é o podcast Cronos Agro. Aqui a gente fala sobre o que realmente importa para quem vive o agronegócio no dia a dia. Sem enrolação, sem teoria que não funciona na prática, só o que você precisa saber para tomar decisões melhores na sua operação. Trabalhei por 15 anos no mercado financeiro em Banco Público Federal, fui gerente de agronegócio por 5 anos e nos últimos 4 estruturei quase 1 bilhão em operações de crédito rural. Hoje, atuo de forma independente ao lado do produtor, traduzindo seus números aos bancos e estruturando crédito para aprovação. Então, pode ter certeza, o que trago aqui não é achismo, é vivência de quem está na linha de frente todos os dias, ajudando produtores a estruturar, crescer e se manter competitivos no mercado. Então, vem comigo. Para começar essa primeira temporada, eu escolhi um assunto que está tirando o sono de muita gente: reestruturação no agro. Mas não é aquela conversa genérica de todo ano, vamos começar um novo ano, vamos fazer um planejamento que não cumpriremos ao longo de todo o ano. Não. Estamos falando de um momento específico e urgente que o agro brasileiro está vivendo agora e que vai definir quem sobrevive e quem não sobrevive em 2026. Então, se você é produtor, se trabalha com insumos, se está na agroindústria ou se simplesmente quer entender o que está acontecendo de verdade no campo brasileiro, fica aqui comigo pelos próximos 15 minutos. Eu vou começar com um número que deveria fazer qualquer pessoa do agro parar para pensar. Em 2024, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio mais que dobraram. Saltamos de 534 pedidos em 2023 para 1.272 em 2024, um crescimento de 138% em apenas um ano. Mas só que não para por aí. O terceiro trimestre de 2025 bateu recorde. Só neste período foram 628 pedidos, mais que o dobro do mesmo trimestre do ano anterior. Os dados da Serasa, divulgados em dezembro, deixam claro: o problema não está diminuindo, muito pelo contrário, está acelerando. Então vamos traduzir esses números em realidade. Estamos falando de produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica, empresas ligadas ao agro, gente produzindo soja em Mato Grosso, criando gado em Goiás, plantando café em Minas, e não são só pequenos. As 10 maiores empresas do agro que pediram recuperação em 2024 somaram dívidas de 12,3 bilhões. Agora, é verdade que proporcionalmente isso ainda é uma fatia muito pequena, já que 1,4 milhão de produtores acessaram crédito rural nos últimos 2 anos. Mas o ponto não é esse, o ponto é a tendência. É uma fatia que estava em 534 e que pulou para 1.272 e agora está acelerando ainda mais. Essa é a curva que preocupa. Mas o que está causando tudo isso? Por que tantas operações estão chegando nesse ponto? A resposta não é simples, mas a gente tem alguns indicativos. O primeiro deles é o endividamento histórico. A dívida financeira do agronegócio está em torno de 188 bilhões. Isso equivale a aproximadamente 2 safras e meia de geração de caixa. É um nível de alavancagem muito alto. E tem mais: a taxa Selic disparou. Depois de um ciclo de cortes que levou a Selic para 10,5% em 2024, o Banco Central reverteu o movimento e de lá para cá só subiu, terminando 2024 em 12,25%, chegando a 15% em junho de 2025, o maior patamar em 20 anos, e se mantém nesse nível até hoje. Você pode pensar, mas o produtor não paga Selic, ele tem crédito rural subsidiado. É verdade, mas o risco do agronegócio faz com que o custo final supere 20% ao ano. E isso é o dobro da inflação. Ou seja, é muito dinheiro saindo do caixa só para pagar juro. Terceiro fator: custos de produção nas alturas. Fertilizantes subiram quase 20% em 2024. Segundo a CNA, o dólar valorizado encarece tudo que é importado. E no agro a gente importa muita coisa: defensivos, máquinas, tecnologia, sem contar o clima, que em 2024 foi de extremos. Já em 2025 tivemos chuvas excessivas no Rio Grande do Sul, que causaram perdas gigantescas,
Seca severa e queimadas no centro-oeste, norte e sudeste. É verdade que a safra de soja bateu recorde, chegando a 155 milhões de toneladas, mas que poderia ter sido muito maior se o clima tivesse ajudado. Agora, junta tudo isso a dívida alta, juro alto, custo de produção alto, clima instável e coloca na equação que os preços das commodities não estão ajudando. Mercado global com demanda mais fraca, a China diversificando fornecedores, concorrência forte na Argentina e outros países, e a gente chega no efeito cascata. A inadimplência explodiu, o produtor não consegue pagar a distribuidora não paga a indústria corta o fornecimento e o próximo produtor, que precisa comprar insumo, não encontra produto disponível ou não consegue crédito. Esse cenário está acontecendo agora. Tem distribuidor usando capital próprio ou de terceiros para cobrir o buraco e tem distribuidor virando inadimplente. A cadeia toda está sob pressão. E um dado interessante: no terceiro trimestre de 2025, entre os segmentos que mais pediram recuperação judicial estão comércio atacadista de produtos agropecuários, indústria de processamento, agroindústria de transformação. Não é só o produtor na ponta, é a cadeia inteira. Vamos então falar sobre sinais de alerta. Como você sabe se a sua operação precisa de reestruturação? Primeiro sinal: você está rolando dívida sem fazer ajuste estrutural. Tem muito produtor rolando dívida há anos, sem promover redução de custos, revisão patrimonial, encerramento de expansões mal planejadas. Rolar dívida não é estratégia, é empurrar o problema para frente. O segundo sinal: sua margem está apertada e você não tem colchão de segurança. Se uma quebra de safra ou uma queda de preço de 15% te coloca em situação crítica, você está na corda bamba. E com o clima cada vez mais imprevisível, isso não é paranoia, é realidade. Terceiro sinal: você depende de crédito para fechar a conta todo ano. Crédito rural é ferramenta, não é muleta. Se você não consegue operar sem comprometer o limite todo ano, alguma coisa está errada na estrutura de custos ou no dimensionamento da sua operação. Quarto sinal: você está adiando decisões difíceis. Talvez vender aquela máquina parada, talvez reduzir a área plantada, renegociar contratos, ajustar a equipe. São decisões que doem, mas que às vezes são necessárias. E quanto mais você adia, mais cara fica a conta. E qual é o custo de adiar? Vamos falar desse elefante na sala, que é o custo de não fazer nada. Primeiro, tem o custo financeiro direto. Com Selic a 15% e juro efetivo acima de 20% no agro, cada mês que você adia a reestruturação é mais juro composto comendo seu patrimônio. É literalmente seu trator, sua terra, seu gado virando pagamento de juro. Segundo, tem o custo de oportunidade. Enquanto você está apagando incêndio, seus concorrentes estão investindo em tecnologia, melhorando processos, ganhando produtividade e você ficando para trás. Terceiro, e talvez o mais cruel, que é o custo emocional e familiar. Produtor rural não dorme bem quando a conta não fecha. É estresse, é ansiedade, é briga em casa, é saúde comprometida e isso tem um preço que não aparece em planilha. Mas olha só, nem tudo é tragédia. Tem uma coisa importante que preciso dizer. Existe diferença entre estar em crise e estar quebrado. A recuperação judicial existe justamente para isso, dar uma chance de reorganização antes que seja tarde demais. Especialistas são claros. A decisão de entrar em recuperação judicial precisa considerar não só a parte financeira, mas a capacidade de gestão, a possibilidade real de reestruturação e se existem alternativas menos traumáticas. E sim, existem. Existe a possibilidade de negociação direta com credores, recuperação extrajudicial, liquidação de parte dos ativos, profissionalização da gestão. São caminhos que muitas vezes resolvem sem precisar do processo judicial. O problema é que muita gente chega nesses caminhos tarde demais, quando já não tem mais margem de manobra. E qual é o cenário para 2026? As projeções da CNA mostram que o PIB do agronegócio, que cresceu 9,6% em 2025, deve desacelerar para apenas 1% em 2026. Os fatores que ajudaram em 2025 estarão mais comedidos.
A Selic até deve cair, mas para 12,5%, o que ainda é muito alto. Fertilizantes devem continuar mais caro, o ano será ano eleitoral, o que pode dificultar ajustes fiscais e manter a inflação ainda pressionada. Ou seja, 2026 não será um ano mais fácil. Daí a importância de começar a reestruturação agora. Então, para finalizar, vamos recapitular. Por que reestruturar agora? Porque os números mostram uma crise se acelerando, não se resolvendo. Porque o custo de financiamento está nas alturas e vai continuar alto. Porque a janela de negociação é maior quando você ainda tem algum ativo e alguma credibilidade. Porque 2026 promete ser desafiador e você precisa chegar com estrutura. E principalmente porque reestruturação não é admitir derrota, é reconhecer a realidade e agir antes que ela te atropele. Nos próximos episódios aqui do podcast, a gente vai mergulhar em como fazer isso, como diagnosticar a operação, como implementar mudanças, como usar tecnologia a seu favor, como manter os resultados no longo prazo. Mas a primeira decisão é a mais importante: reconhecer que é hora de agir. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. E se você quiser conversar sobre como a Cronos pode te ajudar nessa jornada, é só entrar em contato. Até o próximo episódio e lembra, plantar é ato de coragem, mas administrar com inteligência é o que faz a diferença.